Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre deficiência, invalidez, misericórdia e graça, mas vamos aguardar só um instantinho para mais pessoas entrar. À medida que alguém entrar, por gentileza, me avise se o som está bom, se está dando para ouvir. Olá, Thaís, está dando para ouvir? Tatiana, boa noite, Tatiana. Eu preciso saber se está dando para ouvir o som. Ah, ok, maravilha. Então, como eu estava falando, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a questão da deficiência, da invalidez, da misericórdia e da graça, né? Então, nesse sentido, nós vamos olhar e vamos perceber que existem pessoas que são saudáveis, no entanto, sem algum problema físico, mas são deficientes muitas vezes na questão no emocional, no espiritual ou até mesmo na questão mental. Por outro lado, existem pessoas que têm uma deficiência física, mas em contrapartida são firmes emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Então, essa questão da deficiência, ela nem sempre ela vai se aplicar a uma questão física, né? E o exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, na verdade eu quero trazer 3 exemplos. Eu peço que você esteja com sua Bíblia. Olá, Isaldo, seja bem-vindo. Eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia, porque nós vamos olhar em 3 passagens bíblicas que são extensas. Eu provavelmente não vou ler toda, mas eu gostaria que você anotasse para depois pesquisar com cuidado. Então, a primeira delas está lá em João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. Nessa passagem, ali fala algumas coisas. É que fala sobre o tanque de Betesda, né? Diz que está em Jerusalém, é perto da Porta das Ovelhas, tem o tanque, o nome do tanque é Betesda, e ali havia uma grande multidão de enfermos, sejam cegos, mancos, paralíticos, em termos gerais, deficientes. E à medida que o anjo descia para agitar as águas, o enfermo entrava, o primeiro que entrava na água, ele era curado, né? E de repente estava ali um certo homem, se você for olhar no versículo 5. Toda vez que você encontrar essa referência de certo homem, certo lugar, certa situação, é algo que nós precisamos prestar atenção naquele trecho, né? Então veja, aquele enfermo, aquele certo homem, estava ali naquela situação há 38 anos. É tempo para cansar qualquer um. E ele estava ali aguardando para ser curado. Agora, se nós formos olhar, primeira coisa que eu queria falar para você, Betesda. Betesda em grego significa casa da misericórdia e da graça, né? Então guarde isso bem na tua mente, na tua memória. Esse moço estava lá naquela piscina da Betesda, esperando para ser curado. Era a piscina da misericórdia, né, e da graça. E de repente Jesus vem e pergunta para ele: você quer ser curado? Venhamos e convenhamos, né? É uma pergunta que, a princípio, quando você vê, olha e diz assim: poxa, mas como assim Jesus está fazendo essa pergunta? Mas o que eu quero que você entenda é, quando Jesus pergunta, ele não pergunta porque ele não sabe a resposta. Jesus já sabe a resposta de tudo, mas ele pergunta para que a gente possa saber e ouvir a resposta à pergunta que ele fez. E de repente esse homem, ele responde para Jesus o seguinte: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro na minha frente. É uma situação interessante. Mas vamos voltar lá para o tanque da Betesda.
Já falei que significa casa da misericórdia e casa da graça. Outra coisa que você precisa saber é, esse tanque de Betesda, ele recebia água de duas fontes, a fonte da misericórdia e a fonte da graça. Então você veja, o que é a misericórdia? Eu acho que primeiro a gente precisa entender e estabelecer o que é isso. O que vem a ser a misericórdia? Olá, Doraci, Ângela, sejam bem-vindos. A misericórdia é você não receber o que você merece. Presta atenção. Misericórdia é você não receber exatamente aquilo que você merece. Por exemplo, se você pecar, você merece ir para o inferno. Óbvio. No entanto, você não recebe o que você merece. Já a graça, nós podemos dizer que é você receber aquilo que você não merece. Por exemplo, você não merece a ajuda de Deus, você não merece o poder, você não merece a cura. Mas, no entanto, você recebe tudo isso de Deus, porque Ele quer te dar isso. Então, isso é graça. Enquanto a misericórdia é não receber o que você merece, a graça é receber o que você não merece de Deus. Então, vamos lá falar um pouquinho do certo homem. Aquele certo homem estava no meio de uma multidão de enfermos, uma multidão de pessoas que talvez até ele tivesse lá, já tivesse feito amizade com todos, mas o que eu quero que você perceba é, ele não chegava ali sozinho. Alguém o levava àquele lugar para que ele passasse o dia naquele tanque. Ele ficava o dia todo deitado exatamente na beirada da misericórdia e da graça por 38 anos. E aí eu me pergunto, mas por que 38? E aí, quando você vai pesquisar um pouquinho mais sobre a questão do 38, nós vemos um exemplo lá no Antigo Testamento que fala que o povo, ele perambulou pelo deserto por 38 anos. 38 anos ele andou no deserto. Quando ele chegou ali, na beiradinha da terra prometida, na fronteira com a terra prometida, eles ficaram aguardando naquela beirada do milagre, na beirada da misericórdia, na beirada da graça, por mais 2 anos. Você vê alguma coisa comum aí nessa história? Perceba, muitas vezes nós ficamos na beirada da misericórdia, da graça, né, do Senhor, aguardando. De repente Jesus pergunta, né, sobre a questão que eu já falei, o que ele queria? Se ele queria ser curado. Veja, eu acho que na situação daquele homem, a estrutura que ele vivia, vamos dizer assim, o estilo de vida dele, eu compreendo que tudo ficava difícil para ele conseguir entrar naquela água. Mas aí, se eu me colocar no lugar dele, estando lá, o que me passa pela cabeça é, ele teve 38 anos naquele lugar, ele não conseguiu bolar um jeito de repente ele chegar naquela água. Ele estava na beirada da água. Se ele não se jogar lá para dentro, né? De repente você começa a pensar, ele estava rodeado de pessoas enfermas, todos pensavam mais ou menos da mesma forma, todos tinham uma forma de pensar limitada. E quando eu falo daí em questão de forma de pensar limitado, eu puxo isso para mim e para você. Aonde que as nossas limitações nos impedem de chegar exatamente a alcançar a questão dos nossos milagres? Porque muitas vezes nós temos o que? É como aquele homem, desculpas. Quando Jesus perguntou, em vez dele automaticamente dizer eu quero, não, eu preciso, o que ele fala? Olha, eu tô aqui, puxa vida, coitado de mim, ninguém me põe lá, ninguém me coloca dentro da água e por isso eu não posso. Então, de repente ele vem para Jesus com todas as desculpas, todas as justificativas, o que eu não acho que seja falso, é verdadeiro. Mas, no entanto,
ele poderia ter tido uma atitude diferenciada. Na verdade, se eu for olhar, eu olharia para a vida desse certo homem e diria que ele não teve coragem. Ele não teve coragem porque ele só sabia ser aleijado. Ele só sabia, o ser aleijado na situação dele era confortável. A sua forma de pensar era uma forma deficiente e inválida. O que nós precisamos compreender é a graça e a misericórdia estava do lado dele e ele estava ali acomodado. E aí eu pergunto para mim e para você, aonde que nós estamos acomodados na nossa deficiência, ok? Vamos passar por um outro exemplo. Está lá em Atos 3. Atos 3 fala assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isso é, às 3 da tarde. Aconteceu que um homem, esse já era diferente, Deus fala aqui para nós exatamente da onde, ele era aleijado de nascença, e ele era carregado aos portões do templo, ele ficava na porta do templo, e essa porta se chamava Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo, e quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia com João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber alguma ajuda. Então Pedro afirma, é aquela frase-chave que a gente conhece e sempre escuta: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Você já conhece essa passagem, né? Então veja, isso aí, primeiro eu preciso falar sobre a questão do portão. Não era qualquer portão. O Portão Formoso era o portão principal. Ele era o portão mais popular e mais populoso, que mais pessoas passavam, né? Era um portão que, conforme o sol batia, ele brilhava feito ouro. Então nós podemos dizer que a glória de Deus estava ali naquele lugar, pois era o templo. A glória de Deus habita no templo. E aí a minha pergunta começa, né? Por que ele não entrava para dentro do templo? O que o impedia de entrar no templo? Né? Ele poderia muito bem pedir para alguém, pois tantas pessoas passavam, ele poderia pedir para alguém ajuda, olha, me ajuda a entrar. Né? Ele poderia, talvez, ele mesmo tentar se arrastar para entrar, talvez, mas existe uma questão de que, apesar de ele ver tantas pessoas entrarem, e quando você entra no templo do Senhor, não tem como você não ser tocado pela presença dele, pela glória dele. Então eu imagino aquele homem do lado de fora da casa do Senhor, vendo pessoas entrarem às vezes cabisbaixas, chateadas, e saindo de lá com alegria porque viram a glória de Deus, né? Sentiram a presença do Senhor. E no entanto ele ficava ali fora por mais de 40 anos. Isso você vai ver no versículo 4, do capítulo 4, quando ele vai dar o testemunho, fala que ele estava naquele portão por mais de 40 anos. Então você veja, por mais de 40 anos ele ficou naquela porta, vendo as pessoas entrando e saindo, e ele lá parado. Só que aí novamente o que nós vemos? Ele tinha um lucro em cima da sua própria deficiência, porque ele esperava ofertas. Eu entendo que naquela época não existia assistência social, não existia, né, um salário destinado para pessoas dessa forma, mas a deficiência dele gerava um lucro para o sustento dele. Então, o pensamento dele, a forma de vida dele, era ali, através da sua deficiência. E muitas vezes nós tomamos lucro em cima da nossa deficiência, principalmente quando você tem a oportunidade de ficar lamuriando-se com outras pessoas sobre a sua própria deficiência, a sua enfermidade, a sua situação difícil.
como é difícil viver dessa forma, como você sofre, e assim vai se falando, refalando e chamando atenção, e as pessoas olham e sentem pena e se compadecem, né? Então veja, muitas vezes as nossas enfermidades, sejam elas emocionais, sejam elas mentais, sejam quais forem, elas podem gerar um certo lucro, conforme o nosso pensamento. Mas eu queria que você compreendesse que Deus, ele se manifesta. Ele se manifesta no milagre, na misericórdia, na graça. Mas, naquele momento, nós não podemos ficar apenas avaliando, nós não podemos ficar tentando entender, nós não podemos ficar simplesmente olhando a coisa acontecer como esse homem ficou. Por mais de 40 anos ele ficou vendo milagres acontecerem dentro do templo. Ele ficou vendo a misericórdia, a glória de Deus, a graça de Deus se manifestar lá. E ele ficou simplesmente ali avaliando muitas vezes, tentando entender. E nunca, na verdade, entrando no mover. Quanto disso nós não fazemos na nossa vida? De repente lá nós estamos no templo do Senhor, olhando, vendo, avaliando, tentando entender, mas não entrando no mover do Senhor naquela hora. Eu acho que nós precisamos quebrantar o nosso coração e aquietar a nossa mente. E quando o Senhor surge, quando a glória do Senhor vem, quando a misericórdia e a graça do Senhor surge, não é momento para se questionar, não é momento para pensar, para fazer qualquer outra coisa a não ser mergulhar na presença de Deus. E o último exemplo que eu queria deixar para você está lá em Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Esse é um outro exemplo que se passa em Cafarnaum, quando Jesus vai lá na casa e eles foram... Quando as pessoas souberam que Jesus estava naquele lugar, as pessoas se aglomeraram. E o versículo fala que não havia nem lugar perto da porta, não tinha lugar para ninguém mais, né? Então, uma das coisas que realmente acontece é, aonde Jesus está, o povo aglomera. Aonde o Senhor está, tem que haver aglomeração, porque o Senhor faz o milagre acontecer, né? E ali Jesus estava naquele lugar pregando a palavra e de repente 4 amigos trouxeram um paralítico. E esse paralítico, que era um deficiente, não tinha como passar ele pela porta, não tinha como colocar ele lá para dentro. Então, o que esse povo faz? Eles sobem no telhado e fazem um buraco naquele telhado para passar o amigo para que Jesus pudesse curar. E se você for ver lá no finalzinho desta passagem, diz assim: nunca vimos nada semelhante a isso. Essa frase me chamou muito a atenção. Por quê? Porque quando nós vemos a mão de Deus se mover, muitas vezes é exatamente isso. Nós nunca vimos nada semelhante a isso. Por outro lado, também nós podemos olhar a atitude desses 4 amigos, que não houve de forma alguma desculpas. Você veja, esses amigos poderiam ter olhado para aquela situação e dito assim: nossa, isso é muito difícil. Nossa, como é que nós vamos levantar essa pessoa lá para cima do telhado? Nossa, como é que nós vamos abrir um buraco? Você veja, não é um buraco pequeno. Porque se você for olhar no versículo, você vai ver que eles passaram a cama ali por aquele buraco. Então era um buraco considerável que eles conseguiram abrir naquele teto. Então, e ninguém desistiu. No nosso caso, será que nós desistiríamos?
Será que nós inventaríamos alguma desculpa de que está muito difícil, de que é complicado demais, de repente pode ofender alguém, de repente pode magoar outro, o dono da casa pode ficar ofendido porque abrimos um buraco, né? Então veja, não houve nenhuma atitude e nenhuma desculpa para que aquela pessoa chegasse ao Senhor. Todos ali tomaram uma atitude. Então, o que eu gostaria de te dizer hoje é: a fé verdadeira, ela não aceita as limitações. A fé verdadeira, ela persevera, ela permanece, ela te faz continuar clamando. Por isso que eu digo que nós precisamos sim, mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, nos permitir sair do nosso comodismo, da nossa vida costumeira, das nossas murmurações e lamuriações costumeiras e permitir sim que o poder e a ação do Espírito Santo entre e faça um milagre. Mas isso não tem como nós ficarmos sentados aguardando isso acontecer. Lembra quando, às vezes eu já falei algumas vezes, né, sobre a questão da oração, que a oração junta duas questões, o orar e o agir. Nós precisamos realmente agir, ter a fé de fazer o necessário para que o nosso milagre aconteça. É aquela mãe que chegou no juiz e ficou falando na cabeça do juiz, ao ponto do juiz virar e dizer assim: não aguento mais, eu vou fazer o que ela quer, porque eu não aguento mais ouvir tanta falação. Nós precisamos sim agir em prol da nossa necessidade. Veja, nós, de uma certa forma, não podemos, na questão, quando eu falo na questão de agir, né, da ação, da nossa ação, primeira coisa é ter a determinação para ultrapassar as nossas limitações. É complicado? É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Gera esforço? Opa, com certeza. Veja o esforço que aqueles rapazes tiveram para abrir o buraco no teto, para colocar o inválido, né, lá para cima, baixar ele pelo telhado. Houve um esforço, né? A palavra de Deus sempre nos fala que existe um preço a ser pago, existe um esforço a ser despendido para aquilo que nós precisamos. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer: não dependa de homens. Muitas vezes nós ficamos na dependência de outras pessoas, né? Nós precisamos sim buscar a nossa promessa. Por quê? Porque os homens fazem promessas, mas não cumprem. Agora, as promessas que o Senhor faz, Ele cumpre todas elas. Então, mantenha o teu olhar firme no Senhor, o teu olhar firme na palavra, a tua dependência em Deus. Deus pode usar as pessoas para que você seja abençoado? Sim, mas a tua dependência não pode ser do homem, precisa ser sim, de Deus. Por quê? Porque é Deus que tem o poder, né? Então, Ele tem o poder para curar qualquer deficiência. Qualquer tipo de deficiência, o Senhor tem poder para mudar a nossa história. Então, não se agarre na sua incapacidade. Não ache que não tem mais jeito. Não ache que acabou o teu tempo, que tudo está perdido. Não está. Na mão de Deus, a história começa a partir do momento que você olha para Ele e diz: eu quero, eu preciso, eu me submeto. Ok? Então veja, a graça, a misericórdia e a glória de Deus está ao nosso alcance. Basta só o quê? Nós mergulharmos no Senhor. Mergulharmos, submergirmos, abraçarmos. Faça o necessário
para a sua bênção, ok? Eu queria orar com você nesse momento e vamos orar juntos? Diga assim: Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu me coloco diante do teu altar e eu apresento a ti, Senhor, as minhas incapacidades, a minha invalidez, a minha capacidade de não saber olhar para a tua promessa. Senhor, muda o meu olhar, muda, Senhor, o meu interior e a minha forma de pensar. Que a partir de hoje eu possa, sim, ver o teu sobrenatural acontecendo sobre a minha vida. Que eu possa, Senhor, mergulhar na tua promessa e tomar posse, Senhor, do meu milagre. Libera, Espírito Santo, em nome de Jesus, a tua unção, o teu amor e a tua capacitação para eu chegar aonde o Senhor determinar. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Que o Senhor te guarde. Olá, eu gostaria de dar um oi lá para Rosângela, para Elizabeth, para Andresa, né? Para o Anderson, que Deus abençoe a todos vocês, para o Tiago, a Laura, que bom, que Deus abençoe cada um de vocês e que essa palavra possa fazer morada no seu coração. Se pergunte para você mesmo o que é que o Espírito Santo fala no teu coração e na tua mente com essa mensagem. E medita sobre isso nessa noite, ok? Que Deus te abençoe. Tchau.